Graça e paz, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor para aqueles que amam, que gostam. E é a palavra do Senhor que nos restaura, que nos liberta e que nos salva. É através da palavra do Senhor. Porque é através da palavra que a gente podemos conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, o nosso Deus. E a palavra hoje está no livro de João, capítulo 14, a partir do verso 1. E a palavra diz assim: que o coração de vocês não fique angustiados. Vocês creem em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Por que era que Jesus Cristo estava falando essas palavras? Jesus Cristo, conversando com os seus discípulos, ele tinha falado que ele ia embora, que era necessário ele voltar para o Pai, que era necessário ele ir embora. E aí, Jesus Cristo percebeu que os seus discípulos ficaram tristes, ficaram angustiados. E aí, Jesus Cristo começou a consolá-los, dizer: vocês creiam em Deus. Jesus Cristo sabia que eles acreditavam em Deus. E ele diz: também creiam em mim. O que eu vou falar agora para vocês é verdade, é verdadeiro. Como vocês creem em Deus, vocês também creiam em mim. E ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. E aqui Jesus Cristo faz promessas para aqueles discípulos. E hoje essas mesmas promessas é para todos nós que estamos aqui na terra, vivendo uma vida diferente, vivendo uma vida para Deus, sendo discípulo de Jesus Cristo, seguidores de Jesus, seguidores da sua palavra e da sua verdade. Então essas mesmas palavras, hoje elas são para cada um de nós. Jesus Cristo disse que na casa do Pai há muitas moradas. Ele também disse que foi preparar lugar, mas ele vai voltar. Voltar para buscar o seu povo, voltar para buscar a sua igreja, voltar para buscar aqueles que estão esperando por ele. Voltar para buscar aqueles que estão fazendo a vontade do Pai. Voltar para buscar aqueles que estão aqui decididos a ouvir a palavra do Senhor e começar a praticar. E ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. Então Jesus Cristo está dizendo para aqueles discípulos, e hoje ele também está dizendo para cada um de nós: para onde eu vou, todos vocês que creem em mim, que acreditam no meu Pai, que acreditam nas promessas, que acreditam no que eu vou fazer, porque aqui antes ele ainda não tinha feito. Morrer naquela cruz de madeiro para nos libertar, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo lavou os nossos pecados. Nós somos limpos na presença de Deus, porque quando Deus olha para cada um de nós quem? Aqueles que crêem na palavra do Senhor. Aqueles que se arrependeram e entregaram a sua vida ao nosso Deus, ao nosso Pai. E quando Deus olha para cada um de nós, ele não vê ele não vê o ser humano. Ele vê o sangue de Jesus Cristo, lavando e purificando a vida de todos aqueles que acreditam na palavra do Senhor. E Jesus Cristo fez essa promessa para cada um de nós. E precisamos acreditar na palavra do Senhor, que ele foi preparar lugar para nós. Mas ele diz que vai voltar. Então ele vai voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Porque a palavra diz que estamos aqui esperando por ele. Quem? Aqueles que crêem na sua palavra. Quem? Aqueles que estão selados com o Espírito Santo do Senhor. Porque a palavra diz que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa garantia. É através do Espírito Santo que nós sabemos que iremos para o céu. Que nós sabemos que iremos para a casa do Pai. E Jesus Cristo disse: para onde eu vou, tem muitos lugares. Eu vou para lá, mas não sou eu que vou para lá. Todos vocês irão. Vocês que são meus discípulos. Vocês que são meus seguidores. Vocês que obedecem a minha palavra e crê no meu sacrifício. Porque a palavra também diz que todo aquele que crê
será salvo. E aquele que não crê, a palavra diz que já está condenado. E quando chega no verso 4, a palavra do Senhor nos diz assim: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aqui Jesus Cristo disse: olha, vocês já conhecem o caminho para onde eu vou. E com certeza os discípulos ficaram sem entender, porque um deles fez uma pergunta a Jesus. Então eles não sabiam para onde Jesus Cristo ia e também eles não conheciam o caminho. Eles ainda não tinham entendido que caminho era esse que Jesus Cristo estava falando. Porque no verso 1 diz que o coração de vocês não fique angustiados, de vocês, o coração de vocês. Então todos ficaram angustiados quando Jesus Cristo falava da sua partida. Quando Jesus Cristo falava que ia embora daquele local, que eles não iam mais ver Jesus. Então todos se angustiaram. Mas Jesus Cristo no verso 4 diz: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Pegou todos eles de surpresa. E um deles disse: não, eu vou fazer a pergunta, porque eu não estou entendendo. Eles não entendiam, porque Jesus Cristo estava falando de coisas espirituais. E eles ainda não estavam com aquela mente espiritual, tendo toda a compreensão do que Jesus Cristo estava dizendo. Então Tomé disse, verso 5, a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E aqui Tomé faz uma pergunta. Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que o Senhor está dizendo que nós sabemos o caminho? E Jesus Cristo responde uma resposta grandiosa, maravilhosa, e essa resposta é para cada um de nós que estamos em Cristo, que estamos aqui esperando por Jesus Cristo, que estamos aqui selados pelo Espírito Santo do Senhor. E Jesus Cristo respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por isso que Jesus Cristo tinha dito aos seus discípulos que ele já conhecia o caminho. Por quê? Porque os discípulos conheciam Jesus, mas não entenderam que Jesus Cristo era o caminho. Não entenderam que Jesus Cristo era a verdade. Não entenderam que Jesus Cristo era a vida eterna. E já estavam todos na verdade, no caminho e na vida eterna. Então Jesus Cristo relata essas palavras grandiosas para aqueles discípulos. E hoje essas palavras é para cada um de nós, que possamos entender e compreender. Todos nós que estamos em Jesus, nós estamos no caminho certo. Todos nós que estamos em Jesus, nós estamos na verdade. Todos nós que estamos em Jesus, nós temos a vida eterna. Como é grandiosa essas palavras. E possamos colocar essas palavras em nossos corações. Quem está em Jesus não vai se desviar do caminho. Quem está em Jesus não vai se desviar da verdade, não vai ser enganado por doutrinas falsas, por doutrinas que nos afastam da presença do Senhor. E quem está em Jesus já tem, não vai ter, já tem a vida eterna em si próprio. Então, como é maravilhosa essa palavra, eu sou a verdade. Jesus Cristo falando para aquele povo e hoje ele fala para cada um de nós. Jesus Cristo está dizendo para o seu povo, para a sua igreja: esteja em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e é a vida. Se estamos em Cristo Jesus, se Jesus Cristo está em nós, nós estamos no caminho certo, no caminho correto e nós não iremos nos desviar. Igreja do Senhor, creia em Jesus Cristo. Acredite no sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz do madeiro. Porque aí todos nós estaremos no caminho. Porque aí todos nós estaremos na verdade. Porque aí todos nós estaremos com a vida eterna. Hoje, agora. Não é depois, é agora. Glórias a Deus. E continuando no mesmo versículo 6, Jesus Cristo ainda diz mais: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém pode ir ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Então não existe nada neste mundo que nos leve para o Pai se não for Jesus. Se nós não estivermos em Jesus, nós não estaremos no caminho certo. E que caminho é esse? O caminho que nos leva para o Pai. Jesus é este caminho. Jesus é esta verdade.
Jesus é a vida eterna. E só podemos ir para o Pai através de Jesus. Só podemos ir para o Pai através da verdade. Só podemos ir para o Pai se a gente tiver a vida eterna. Porque quem não tem Jesus continua mortos nos seus pecados e nos seus delitos. Por quê? Porque o sangue de Cristo ainda não lavou, não purificou esta pessoa. E é necessário esta pessoa acreditar no sacrifício de Jesus Cristo. Porque quando se acredita no sacrifício de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro é lavado e perdoado este que crê na palavra do Senhor. Esta pessoa que crê na palavra do Senhor, ela é lavada e perdoada através do sangue do Cordeiro. Por isso que é tão importante a gente acreditar na palavra da cruz, na palavra que Jesus Cristo anunciou e hoje ela continua em nossas mãos sendo anunciada por tantos que estão anunciando a palavra da verdade, a palavra do Evangelho, a palavra que não é distorcida, a palavra que não contamina o coração e a mente das pessoas, mas sim nos dá uma renovação. Então precisamos acreditar que Jesus Cristo é a verdade, é o caminho e é a vida. E ninguém pode ir ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Por isso que precisamos estar alicerçados, enraizados, conectados em Jesus Cristo. Para quê? Para que a gente possa ir até o Pai. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. Não existe nada neste mundo. Não existe amuleto, não existe santo, não existe nada, ninguém neste mundo que nos leve por este caminho, que não seja Jesus Cristo. Que nos leve por esta verdade, Jesus Cristo. E que nos dê a vida eterna, Jesus Cristo. Porque quando ele morreu na cruz do madeiro, foi exatamente para salvar todos aqueles que crê no seu sacrifício. Todos aqueles que crê que Jesus Cristo veio para salvar o mundo. Não para condenar, mas para salvar. E é necessário a gente acreditar nas palavras do Senhor. Que essas palavras possam entrar em nossos corações e que essas palavras venham dar muitos e muitos frutos na vida de todos nós. Eu agradeço ao nosso Deus por tudo, porque o nosso Deus me capacitou para falar esta palavra, para que muitos compreendam, entendam e se convertam ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Salvador. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, Pai grandioso, obrigado, Senhor, por esta mensagem, por esta palavra. Capacita, Senhor, que ela possa entrar em muitos corações e que muitos venham compreender e entender a tua imensa e grandiosa palavra, Pai. E através da tua palavra se converter ao teu Filho Jesus Cristo. Desde já eu agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém.